Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Isaías Garcês aqui falando novamente, consultor e instrutor de Business Intelligence. E vamos para mais um vídeo, então, da nossa série de primeiros passos com o Power BI. E no passo de hoje, vai ser um passo importantíssimo aqui na nossa conversa, que é de relacionamentos entre tabelas, tá bom? E o relacionamento entre tabelas, eu não vou aprofundar muito o conceito para o vídeo não ficar longo, mas, em resumo, é fazer um PROC-V de uma tabela para outra, procurar informações da tabela A na tabela B através do mecanismo de relacionamentos. Nos nossos exercícios anteriores, até então, a nossa base de dados tinha uma tabela única que respondia todas as nossas questões. Mas agora não, a gente vai usar uma outra base que não responde todas as nossas questões de uma só vez, tá bom? Eu vou usar uma base que eu gosto muito de usar como treinamento, que é a base do comércio exterior brasileiro, de exportações e importações. Se você baixar aqui, por exemplo, o arquivo de exportações ou de importações a nível municipal, você vai se deparar com esse arquivo aqui, tá bom? Esse arquivo aqui, ele tem uma coluna de código ano, código mês, um tal de SH4, que não dá para entender muito bem, um co-país, sigla UFM, co-município, quilo e valor, tá? Então, isso aqui é o valor das exportações. Aqui é o período de exportação, se a gente olhar, juntar esses dois, né? Ano e mês. Agora, fica difícil apresentar alguma coisa por código de país, ou por código SH4, ou por código de município, né? Então, não faz sentido apresentar, né, os nossos valores de exportação por código de município. Nós vamos precisar de outras tabelas auxiliares, né? E aqui no portal existem essas tabelas auxiliares, como a tabela de municípios, para que nós façamos o relacionamento, né? Utilizar, para que nós façamos o PROC-V aí de procurar o código na tabela de exportações, comparar com o código na tabela de município e nos dar a resposta, tá bom? Bom, então vamos levar esses dados aí para o Power BI. Esses dados são no formato CSV, eu estou abrindo aqui no Excel só para a gente ver antes, mas está aqui, olha, os códigos de município e a nomenclatura dos municípios, tá bom? Então, essa coluna aqui, código Mungel, vai se relacionar com essa coluna aqui para a gente descobrir, por exemplo, no Ceará, quais são os municípios que mais exportam, tá? Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu poderia baixar os arquivos CSV e abrir no Power BI Desktop, né? Obter dados, tem bem por aqui, olha, mais, e nós poderíamos se conectar com arquivos TXT ou texto, ok? No entanto, eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer um truque mais legal dessa vez, tá? Obter dados, e nós vamos usar um conector poderosíssimo, que é o conector da web, ok? Nesse conector, olha só o que é que eu vou fazer, o truquezinho aqui legal, que é o seguinte, se eu clicar aqui no ano 2020 dessa base, olha o que é que acontece. O navegador inicia imediatamente o download, tá? Então, para que eu não fique fazendo esse download, o que é que eu posso fazer? Olha, copiar endereço do link. Clicar com o direito aqui, copiar endereço do link. Ou seja, se eu colocar esse link no meu navegador, vai acontecer o download. Então, o que é que eu vou fazer? Vou levar isso lá para o Power BI, colocar esse link aqui, dar um OK, e o próprio Power BI vai lá na web e vai baixar esse arquivo para mim. O portal do MD atualiza esse link uma vez por mês, com novos dados. Então, se estiver conectado dessa forma, eu não preciso baixar para minha máquina para depois atualizar. O próprio Power BI pode fazer essa atualização para mim, tá bom? Eu vou em transformar dados, tá? Não vou carregar, e vou pegar logo também a tabela de município, já que a gente quer fazer uma análise pelo menos por município. Também vou copiar o link, obter dados da web, e vamos pegar a tabela de municípios. É claro que usar a conexão dessa forma, né, vai depender também da sua velocidade de internet aí para dar tudo certinho direitinho, tá bom? Municípios, ok. Uma coisa importante aqui, já que a gente vai trabalhar relacionamentos, né? Além de ter duas colunas em comum, pelo menos uma coluna em comum entre cada tabela, né? Na verdade, na tabela de exportação, nós temos o código do município e na tabela de município nós temos o código do município também. Tem um código aqui, por exemplo, do país, certo? Eu poderia pegar a tabela aqui, olha, países, certo? Para iniciar também um relacionamento com ela. E essas tabelas, elas têm que ter pelo menos uma coluna em comum.
E essa coluna que está em comum, olha, código país, elas devem estar no mesmo formato, tá? Então, um ponto imprescindível do relacionamento são colunas no mesmo formato. E aqui, olha, o Power BI aplicou para o código país, para o código município, tá? Em ambas as tabelas, um formato numérico. E, nesse caso, é preciso ter cuidado com isso, porque se são códigos de países, pode ser que algum país era um código 0025, tá? E utilizar 25 ao invés de 0025 pode alterar o entendimento. Então, é bom ter cuidado com isso. Conferir, tá? Claro que número apresenta uma compressão melhor e uma performance melhor do que texto. Mas você deve ter cuidado para saber se realmente o número aqui condiz com a realidade, tá bom? Então, eu não vou deixar número, eu vou cancelar a etapa tipo alterado que o Power BI fez. Olha, inclusive aconteceu isso mesmo que eu falei. 025, 023, esses que são os códigos, tá bom? Lá na UFMUN, olha, eu posso cancelar aqui o tipo alterado ou mudar direto aqui, olha, como ABC. Ele vai perguntar se eu quero substituir a etapa atual, que foi uma etapa que o próprio Power BI fez, né? Transformar isso em número. Sim, eu quero substituir, eu quero deixar isso aqui num formato de texto, ok? E lá para a tabela de exportações, também vou cancelar essa etapa e vou deixar quem é número só aquilo que eu sei que realmente é número, que é o QG líquido e o VL-FOB. Esse sim, de fato, são números, tá bom? Um é número inteiro, o outro é número decimal fixo, são dinheiros, ok? Bom, feito isso, formatação de dados adequada, fechar e aplicar. O que é que vai acontecer agora? O Power BI vai na web e vai consultar esses dados direto da web e fazer o download aqui para a minha máquina, tá bom? Dependendo da minha conexão, dependendo da estabilidade do portal que eu escolhi aí, o portal da Midic, né? Isso aí vai demorar mais ou menos. Então, olha, já terminou. Foram mais aí de 100 mil linhas, né? Nessa maior tabela que nós temos aqui, que tem a tabela de transações, né? De exportações, ela tem 150 mil linhas no momento dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, tá bom? Então, ó, vamos aqui na visão de relacionamentos, a visão de modelo, para fazer o relacionamento entre as tabelas. Inclusive, o próprio Power BI já fez isso através da identificação da nomenclatura. Olha, ele identificou que na tabela país existe uma coluna com o país e na tabela exportação existe uma coluna também com o país, então ele já fez o relacionamento, ok? Bom, um outro relacionamento que deve ser feito, mas não foi feito, olha, é o de município gel, comum gel, com o comum. Como as colunas não têm a mesma nomenclatura, o Power BI não detectou automaticamente. No entanto, para fazer um relacionamento no Power BI entre tabelas, olha, é bem simples. Basta clicar, segurar e arrastar uma coluna em cima da outra coluna da outra tabela e tem que ser comparativo coluna com coluna, tá bom? Não solte por aqui em qualquer canto, senão vai dar errado. A ordem dos fatores também para o Power BI não altera o resultado. Em outras ferramentas altera, mas no Power BI não, tá bom? Então, ó, feito o relacionamento, esse relacionamento é de 1 para muitos, pois a tabela de município, a tabela de cadastro dos municípios, os municípios não se repetem, tá bom? E a tabela de cadastro de países, os países não se repetem. Mas na tabela de exportação, todos os meses os municípios se repetem, ou em toda transação os municípios se repetem, tá bom? Então a gente iniciou aqui o nosso modelo estrela de relacionamentos e é isso aqui que vai fazer o PROC-V, tá? Então na tabela de exportação eu não tenho o nome do município, mas na tabela de município nós temos aqui o nome dos municípios. Na tabela de exportação também não temos países, mas aqui nós vamos ter países e outros códigos, inclusive, né, dos países. Bom, feito isso, vamos ver se está dando tudo certo. E vamos lá, eu quero saber as exportações por município, nome do município, e tá aí, olha, o nome do município. Duque de Caxias é o município que mais exporta. E eu quero aproveitar aqui e fazer também um filtro de UF, para que eu veja o Ceará, tá bom? Então, São Gonçalo do Amarante é o município do Ceará que mais exporta, com um valor de 300 milhões em exportações até o momento, tá? Um ponto importante é que em cada um dos seus visuais, você deve mesclar, então, olha, colunas da tabela de fato, né, a tabela que carrega os registros, e da tabela de dimensão, a tabela que dá sentido aos registros.
Então, o valor de exportação, ele vem da tabela fato exportação. E o nome do município, ele vem da tabela UF município, ok? Então, o relacionamento é que faz o PROC-V aí para identificar quanto cada um desses municípios exportou, certo? Ok? Bom, dito isso, acho que terminou aqui a nossa dica essencial sobre relacionamentos. Um outro ponto importante é, para cada código na sua tabela, de fato, né, na sua tabela de registro, você terá novas dimensões. Por exemplo, o código SH4 é o código do produto. Eu não vou trazer aqui. Mas, se existe o código do produto, eu preciso de uma outra dimensão chamada produto. Se existe mês e ano, eu preciso de uma outra dimensão de tempo, que é uma dimensão importantíssima nos nossos modelos de análise, tá bom? Então, se existisse uma dimensão de filial, eu precisaria de uma coluna de filial, código filial, eu precisaria de uma tabela de dimensão filial. E na dimensão, as características, né, o cadastro, ele não se repete, tá? Se eu for lá na tabela UF e município, por exemplo, olha, temos aqui 5.570 linhas com 5.570 valores distintos, tá? Não se repete. Da mesma forma, lá no país, no código do país, nós temos 281 linhas, 281 valores distintos, enquanto que na tabela, de fato, esses valores, olha, eles se repetem. Municípios, a gente tem 150 mil linhas e apenas 1.791 valores distintos. Inclusive, isso é um ponto de atenção, né, que lá na nossa lista de municípios a gente tem todos, mas nem todos exportaram, ok? Bom, dito isso, né, terminamos a nossa primeira atividade com um relacionamento, iniciamos o nosso modelo estrela e conforme as tabelas de fato forem surgindo, nós vamos incrementar aqui outras tabelas sendo relacionadas, ok? Salvar nosso relatório, publicar e ver na web, certo? Salvar nosso relatório, publicando para a web, e aí nós vamos conseguir visualizar ele aqui na web. Vamos dar um F5. Bom, relatório publicado, exportações. Aqui está. E é isso, pessoal. Valeu, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Dica de relacionamento aí para vocês. E em breve um novo vídeo sobre DAX. Bom, antes de finalizar aqui sobre o nosso relatório de exportação, né, mais um truque interessante e vantagem de usar o link da web na hora de conectar os seus dados, tá? Aqui na visão de conjunto de dados, ao clicar em My Workspace, olha, conjunto de dados, o nosso relatório de exportações está aqui. E é possível já programar uma atualização automática, porque esse relatório ele é de uma fonte web, então a gente não precisa usar gateway de dados para fazer a atualização automática. Quem precisar de gateway de dados, tem um outro vídeo aí no canal que mostra isso. Então eu só preciso, olha, me autenticar aqui, que no caso é uma autenticação anônima nesses links, né? Afinal de contas, o link ele é público. Lá no Power BI Desktop também, quando você conecta a primeira vez na web, o Power BI Desktop deve perguntar o mecanismo de autenticação. Para links onde você coloca direto e recebe o arquivo, você vai usar anônimo, ok? Então, olha, eu posso programar atualizações agendadas diariamente em determinados horários aí que eu queira, ou então, né, apliquei aqui a atualização agendada, ou então simplesmente ir em conjunto de dados, relatório de exportações e apertar aqui, ó, atualizar agora. Quando eu apertar o Power BI Desktop, desculpa, o Power BI Online vai iniciar a atualização. E essa atualização ela vai acontecer, olha, já terminou inclusive, direto na web. Então é o Power BI Web buscando dados do link web lá do portal do MDIC, tá bom? Então se o portal do MDIC tivesse novas informações aqui do nosso relatório de exportações, nós já estaríamos visualizando aqui essas informações, tá bom? Então, finalizando a dica de hoje, o nosso primeiro passo de hoje sobre relacionamentos. Então, até mais, bom dia, boa tarde, boa noite.